colestase gravídica. Então, o que significa colestase? Colestase significa êxtase biliar, tá? Êxtase biliar. Muitas vezes a gente está acostumado a estudar síndrome colestásica naquelas síndromes biliares que são decorrentes de uma obstrução de um canalículo. Lembra dos canalículos biliares, por exemplo, por um cálculo, por um tumor, que vai ter como manifestação uma icterícia, né? Só que aqui, essa colestase, ela acontece por um transtorno hepático, microhepático, dentro daqueles canalículos pequenos dentro do próprio fígado, que é predisposto pelo estado gestacional. Não se conhece a causa que produz isso, mas produz uma êxtase, que consequentemente essa êxtase faz com que, como esses canalículos estão em íntima relação com os espaços sinusoidais, aumentam a concentração, fazem uma citólise, ou seja, rompem o hepatocito e fazem, ou seja, esse estresse dos ácidos biliares fazem uma citólise, e a citólise promove um aumento da concentração dos ácidos biliares a nível da circulação sanguínea. E esses ácidos biliares a nível da circulação sanguínea, principalmente, se distribui ao miométrio e leva ao quê? Fazem com que a gente tenha um aumento da contração miometrial e também, né, fazem com que a paciente desenvolva alguns sintomas. Por quê? Esses ácidos biliares, eles irritam as terminações colinérgicas da pele e promove prurito, tá? Então a paciente ela vai ter um prurito plantar muito intenso durante as noites, que se intensifica ainda mais no terceiro trimestre da gestação. Então só isso para vocês terem uma ideia. Então aqui a gente fala o seguinte, com a hepatopatia aguda intrahepática do embaraço, que aparece pelo geral no terceiro trimestre, ou seja, é uma patologia do terceiro trimestre de gestação, aquela gestação bem avançada, tá? É a hepatopatia mais frequente do embaraço, ou seja, do embaraço, e está caracterizado por quê? Por um prurito cutâneo generalizado e a produção, né, ou seja, e uma produção de um transtorno na homeostasia dos ácidos biliares a nível do hepatocito materno, o que determina o seu acúmulo no sangue da mãe. É reversível, dado que ao terminar a gestação, a gente tem uma desaparece, ou seja, tem a melhora das alterações bioquímicas logo após o parto. E é estacional, ou seja, é muito mais frequente durante o inverno, tá? É frequente em mulheres com idade avançada, a partir de 35 anos, que têm gestações múltiplas, infecções crônicas pelo vírus da hepatite C, história pessoal ou familiar de colestase e tratamento de fertilização. E aí, como eu estava falando para vocês, ó, a colestase junto à citólise determina, ou seja, o que acontece? A gente sabe que a nível intracelular, ou seja, a nível intracelular, nós temos um dano citolítico hepatocelular. Então, de substâncias não excretadas. Então, esse acúmulo, junto com a citólise e a própria colestase, aumenta ou eleva os sais biliares ou ácidos biliares a nível do soro materno. E essa elevação tem duas condições, ou seja, tem duas complicações. A primeira é que leva um aumento da contratibilidade miometrial. Então, consequentemente, o que essa paciente está predisposta a ter? Principalmente, se ela tiver um fator miometrial, ela vai estar predisposta a sofrer do quê? De ameaça de parto prematuro, né? APP. Além do mais, ela pode provocar uma vasoconstrição dos vasos placentários. Como esses ácidos biliares são substâncias lipossolúveis, ela consegue, com o aumento da concentração a nível dos hepatocitos, ou seja, a nível da concentração sanguínea hemática da mãe, atravessar a barreira hematoplacentária e se concentrar a nível do sangue fetal, assim, muito superior. E isso a nível do sangue fetal promove o quê? Promove que esses ácidos biliares, eles estimulam os enterocitos a madurarem precocemente e também o peristaltismo, que favorece a emissão de mecônio. Então esses pacientes, eles tendem a sofrer mais o quê? De SALAM. Lembra que a gente discutiu? A síndrome de aspiração de líquido meconial, SALAM, tá? E qual é a clínica? Não existe icterícia, porque como a gente está falando, não está entupida, não está colestática. A gente tem uma êxtase intrahepática. Mas
O grande clássico aqui é que essa alteração leva o quê? Irritam as fibras colinérgicas e o sintoma marcado aqui é um prurito palmo plantar, predominantemente noturno, que pode generalizar-se no terceiro trimestre, causando alterações no sono e fadiga na mãe. O diagnóstico, ele se dá pelo quê? Pelos ácidos biliares, né? Que a gente tem que fazer. Existem dois ácidos biliares que podem ser mensurados, que é o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. E quando eles são encontrados superiores a 10 a 14 micro, né? Ou seja, esse é o seu valor normal de referência, tá? Então, quando eles são encontrados alterados junto com a clínica, casado, ambos dão um diagnóstico. Agora, se não tem a clínica e vem alterado, tá? Ou seja, vem alterado, os ácidos, a gente também confirma o diagnóstico. Mas a sua negativização, ou seja, caso eles não se alterem, por exemplo, se não se alteram, um valor normal não exclui o diagnóstico. Essa mulher pode estar na fase aguda ainda de ascenso dos níveis de ácidos biliares. Só que o grande porém, aqui no Paraguai não tem. Então, quando tem aqui, tem que mandar para Curitiba, de Curitiba para São Paulo e depois voltar para cá. Ou seja, é um exame caro. Mas a gente pode usar outros parâmetros que são muito importantes para o segmento, porém não são prognósticos. Quem é de diagnóstico e de prognóstico? Ácidos biliares. Os outros parâmetros são para segmentos, porém não de prognóstico. Então, nós temos as transaminasas, que são úteis para o segmento, não para o prognóstico. Fosfatase alcalina, por se tratar de uma colestase, vai estar muito aumentada. Gama-GT, também vai estar muito aumentada. Colesterol e triglicéridos vão estar aumentados. Bilirrubina vai estar aumentada. E tempo de trombina e o TPA, que é o tempo de tromboplastia ativada, também vai estar alterado. Gustavo, eu preciso saber tudo isso? Preciso. Eu preciso que, mais uma vez, vocês... para a vida não necessita saber esses dados, porque a gente vai ter todo um valor, tudo aquilo a se estudar. Mas aqui, para a prova de ginecologia, caem verdadeiro ou falsos muito sobre esses laboratórios. E o que mais cobra também é quais são utilizados para prognósticos. Quais são utilizados para prognósticos? Ácidos biliares. Ácido biliar. Ácido biliar é o que dá o diagnóstico e o prognóstico da doença. Agora, quais são utilizados para segmento? As transaminasas, tá? As transaminasas. E as outras podem ser utilizadas? Podem ser utilizadas, mas não tem tanta sensibilidade ou especificidade. Então, espero que vocês gravem os valores alterados que se esperam encontrar, mais esses dois dados que eu acabei de falar. Quem é de diagnóstico e prognóstico e quem é para segmento da patologia. Quais são os riscos obstétricos de complicação para esse paciente? Ameaça de parto prematuro, perda ou sofrimento fetal, que é perda do bem-estar fetal em trabalho de parto, que é o sofrimento fetal agudo, né? Mecônio no líquido amniótico e óbito fetal, né, intrauterino, que acontece entre 2 a 3% logo das 38 semanas, 36 semanas. E aí, como a gente classifica? A gente classifica de acordo com os parâmetros bioquímicos, que são através dos níveis da concentração de ácidos biliares. E classificamos em leve, moderado e alto, ou risco baixo, moderado ou alto, tá? De complicação. Então, quando a gente vai considerar que é um risco leve ou um risco baixo, quando nós tivermos entre 10 e 19 micromoles por litro, né, com enzimas hepáticas normais. Moderado, entre 20 e 39 micromoles, as enzimas hepáticas levemente tocadas, ou seja, para dar um dado específico, elas vão estar aumentadas, mas não serão o dobro da sua elevação, do seu limite de superior de normalidade. E alto, quando for maior que 40 micromoles por litro, os ácidos biliares e as enzimas hepáticas estarem o dobro ou não ter resposta ao tratamento. E Gustavo, como que eu vou fazer a minha conduta de acordo com cada um desses riscos? Porque é isso que vai determinar. Eu classifico para me determinar qual é a minha conduta, tá? Porque é isso que é importante. Então eu fiz a classificação de risco perinatal, né, e também para a mãe. Agora eu tenho que determinar qual é a minha zona ou onde eu vou, como eu vou tratar. Então se o paciente ele tem baixo risco, né, eu vou fazer o seguinte, o tratamento ele é ambulatorial. Ou seja, eu vou fazer um tratamento ambulatorial com controle bioquímico semanal,
né, internação às 36 e 37 semanas para finalização do embaraço de maneira eletiva. Quando eu falo de maneira eletiva, os meus alunos já estão cansados, vocês já estão cansados. Significa cesárea? Não significa cesárea, porque as condições para terminar um parto de maneira eletiva segue critério obstétrico, tá? Segue critério obstétrico. E caso, né, seja em condições favoráveis, indução. E em condições desfavoráveis, e aqui no Paraguai não existe, que é a miniocentese, né, para valorar 72 horas com hepatograma e maduração cervical, aí sim se poderia pensar numa cesárea. Mas aqui a gente não tem, então se faz o seguinte, faz indução. Quantas induções, Gustavo? 2. Se tem 2 induções falidas, aí sim eu posso fazer uma cesariana eletiva para tirar o feto. Então, estado baixo é o mais prático de tratar. Agora, se a paciente tem um risco moderado, eu vou puxar 2 arestas. A primeira é segundo a idade gestacional. Se ela for menor que 28 semanas, tá? E tem entre 28 e 35 semanas. Porque se ela tiver mais que 35 semanas, ou seja, mais que 36 semanas, ou 36 semanas, eu já posso interromper o embaraço. Tá? Porque ali, ó, como vocês sabem, a gente interrompe entre 36 e 37. Então, por isso que os 2 pontos de corte é menor a 38 semanas, maior que 38 e menor que 35,6, ou seja, menor que 36 semanas. Se ela tem menos de 38 semanas, o tratamento é ambulatorial, também com controle bioquímico semanal. Se responde ao tratamento, eu dou alta. Agora, se não responde ao tratamento, manejar como alto risco. Então, a gente vai internar a paciente, né, quanto for o risco, independente da idade gestacional, vai internar a paciente, né? Se a idade for menor a 34 semanas, o que se faz a menos de 34 semanas? Isso aqui já está querendo, já está construindo todo o conhecimento clínico, todo o conhecimento obstétrico que vocês têm. Se tem menos de 34 semanas, eu necessito fazer um evento que acontece só a partir de 34 semanas, que é a maturação pulmonar. Então, eu vou fazer maturação pulmonar e o tratamento. Se responde ao tratamento, e aqui eu já uso ácido urso desoxicólico, que é importantíssimo para o tratamento da hiperemese, se melhora, né? E não conta de aminocentese, interrupção do embaraço, logo depois da maturação pulmonar. Agora, se conta, tá? Se conta de uma aminocentese, e essa aminocentese me demonstra que tem maturação pulmonar, que essa me demonstra que eu tenho uma boa resposta, alto. Tá? E aí eu posso esperar até a paciente ter de 34 a 36 semanas para interromper o embaraço. Agora, se esse embaraço tem mais que 34 semanas e menos que 36 semanas, já não preciso mais fazer o quê? Já não preciso mais fazer maturação pulmonar. Então, eu faço a amniocentese e confirmo se tem maturação pulmonar. Se tem maturação pulmonar, eu aguardo 37 semanas, faço um tratamento massivo com o úcio desoxicólico e aguardo 36 semanas para interromper o embaraço. Se não se encontra, mesma coisa, interrompo o embaraço. Agora, se tem mais que 36 semanas, não interessa. Interrompa o embaraço, porque não faz necessidade, já está dentro das indicações dos guias para terminar o embaraço. E o manejo de alto risco é isso que a gente acabou de discutir, mas saber que é para cima de 40 milimol e as enzimas estão lá para o dobro. Além disso, como que eu vou fazer o tratamento ambulatorial? Nessas pacientes, só para a gente ampliar mais o nosso conhecimento, só para a gente ampliar mais a nossa visão da matéria, para a gente ter um conhecimento mais aprofundado desse matéria. Então, as medidas a gente sempre vai adotar nessas pacientes, para vocês verem que a gente está batendo muito na tecla, e eu quero que vocês tenham isso em mente para o resto da vida de vocês, agora que vocês estão começando a ver terapêutica. Toda terapêutica não começa com medicamento. O medicamento ele vem auxiliar o processo saúde e enfermidade, tá? Então a gente vai iniciar o como? O tratamento se inicia sempre com medidas gerais dietético-higiênicas, ou seja, o higiênico-dietético. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa paciente é o seguinte: quem são os precursores dos sais biliares? São colesterol. Então a dieta, nós vamos fazer uma dieta regrada, uma dieta balanceada em diminuir as concentrações de gorduras polissaturadas e colesterol, para fazer com que essa mulher diminua a síntese de ácidos biliares. Então a gente vai cortar tudo que é permitido, por exemplo, carne magra, aves, pescados, tortas caseiras preparadas com margarinas, né?
pobre em colesterol, sopa claras, frutas, jugos, açúcar, melado, miel, pão, batata, esses são permitidos. O que não é permitido? Tudo que é muito rico em colesterol, como ovo, vísceras, leite fresca, leite condensada, entre outros que devem ser evitados, que não devem ser ingeridos nessas pacientes. E o tratamento farmacológico, caso a paciente tenha indicação ambulatorial, a gente usa 2 medicamentos que é para tratar a colestase, que é a colestiramina e o ácido urso-desoxicólico. Qual desses dois é a via de preferência? A via de preferência é o ácido urso-desoxicólico, porque ele melhora tanto a função hepática como diminui o prurito. Só que é uma diminuição do prurito só tocada. Então, para auxiliar no controle do prurito, nós vamos utilizar também antihistamínicos. E qual antihistamínicos são de preferência? Os de segunda geração, como loratadina e desclorferinamida. Por quê? Esses medicamentos, esses fármacos, eles não produzem sonolência na paciente, então tem essa questão. E como a gente faz a maturação pulmonar? Eu já quero que vocês me respondam de cabeça. Como é o protocolo de maturação pulmonar? Antes de 34 semanas. 2 doses de betametasona ou 4 doses de dexametasona num período de 24 horas. Qual é o segmento? O segmento sempre vai se acompanhar a bioquímica dessas nossas pacientes. Então a gente vai fazer uma analítica, perfil hepático, ácidos biliares a cada 1 a 2 semanas, bem-estar fetal, cardiotocografia, né, ou seja, seriada na terceira, ou seja, no terceiro, 7 dias, ecodoppler da artéria uterina, da artéria umbilical, né? Sempre são úteis para determinar o grau de gravidade, o grau de comprometimento do miométrio. Logo, quais são os diagnósticos diferenciais? Colestase extrahepática, litiase, tumores, hepatite A, B e C e tóxicas, hepatite tóxicas, autoimune, medicamentosas, pancreatite e o fígado grasso do embaraço. Então, com isso, eu coloquei fígado grasso do embaraço para vocês terem uma